A fé como conceito, ela é um dom sobrenatural que Deus dá a cada um de nós, para que nós possamos então chegar ao conhecimento dele. Por isso que nós precisamos crescer. E é na nossa fé, através então da inteligência, da vontade, a esse Deus que se revela a cada um de nós. Nós que celebramos há poucos dias o Natal do Senhor, então a gente percebe que Deus vem se manifestando na nossa história. E preciso ter fé para acreditar que realmente Deus está naquela criança, Deus vem se manifestar a cada um de nós. Então em que nós devemos ter fé, Padre? Bem, na verdade, a fé verdadeira é em Deus, Criador, Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então são nessas pessoas, 3 pessoas que nós vamos ter a verdadeira fé. E é nela que nós vamos encontrar então a base para a gente construir todo o nosso edifício espiritual. As outras nossas crenças precisam estar girando em torno dessa fé no Deus vivo e verdadeiro. Como a fé ela pode influenciar aí no convívio com as outras pessoas? Bem, como a gente sabe, a fé ela vem gerar em nós confiança, esperança. E então, muitas vezes no relacionamento humano, acontece alguns desentendimentos e a gente percebe que pela própria ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos fala na questão do perdão. Então, um dia Pedro pergunta para ele, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Então, se eu não tenho fé, eu vou praticar o código de Italião, olho por olho, dente por dente, não vou perdoar, pelo contrário, eu vou descontar, eu vou pagar na mesma moeda que eu recebi. Mas a fé, nesse ensinamento de Deus para todos nós, nos chama, nos convida a perdoar, a manifestar essa confiança e a entregar na divina providência essa situação para que realmente possamos viver bem no relacionamento com os irmãos. E também em relação à questão de enfermidades. Tem muitas pessoas, isso são estudos científicos, que a gente percebe que muitas pessoas estão doentes, mas através da sua fé vão recuperando a saúde porque vão manifestando a crença nesse ser superior e muitas vezes restabelecem a sua saúde por causa dessa sua fé. Como que a igreja ela nos auxilia a aumentar essa fé? Bem, a fé, como eu já disse no início da nossa reportagem, da nossa entrevista, ela é um dom dado por Deus. Porém, se a gente não cultivar essa fé, ela vem a morrer também. Isso a gente encontra na Palavra de Deus, na carta de São Paulo a Timóteo. Então, se a gente não cultivar a nossa fé, ela pode vir sim a morrer. E a igreja, como você me perguntou, ela é a nossa mãe que nos orienta, nos motiva a realmente cultivar cada vez mais a fé. Nós temos então momentos de oração, nós temos os ensinamentos da igreja para aprofundar cada vez mais esse nosso conhecimento em Deus. A própria Eucaristia, se a gente não tem fé ou está titubeando na fé, a gente não consegue enxergar a presença desse Deus vivo e verdadeiro nas espécies do pão e do vinho. E a igreja então vem nos auxiliar através dos seus ensinamentos, da tradição, da palavra de Deus, realmente a nos esforçar para crescer na nossa fé a cada dia mais. Dentro da Igreja Católica, todos os dias se celebra uma missa. Então isso seria um quesito para um dos passos para aumentar a nossa fé seria a participação na missa assim que convém. Com certeza, a fé, a Eucaristia, ela é o fundamento da nossa fé, é o ápice da fé do cristão. Só que, infelizmente, nós temos percebido que muitos cristãos batizados, católicos, realmente só vêm na missa quando, por exemplo, é de preceito, ou seja, na missa dominical. Se a gente vai fazer uma análise da vida de cada um de nós, a vida temporal, ou seja, eu como todos os dias e várias vezes no dia. E eu não deixo para comer uma vez por semana, uma vez a 15 dias. Eu tenho essa necessidade física de comer várias vezes no dia. E espiritualmente também é a mesma coisa. Quanto mais eu me alimento desse Deus, desse Cristo que vem a cada um de nós, mais a chance da minha fé crescer, ela tem essa possibilidade. Então, se eu tenho a oportunidade de participar de várias celebrações na semana, o quanto mais eu participo,
mais a minha fé se mantém em conexão com Deus. E claro, e também buscar uma vida de estado de graça. Então, por exemplo, a confissão. A confissão também é outro sacramento que nos mantém em intimidade com Deus para alimentar a nossa fé. Porque não adianta ter a fé, mas fazer do pecado um projeto de vida, ou seja, a gente vai distanciar desse amor de Deus, dessa fé que Deus se doou tanto para ensinar, mostrar a cada um de nós. Então, de modo geral, duas coisas que precisam acontecer na nossa vida é ter essa vida de confissão, a vida de sacramento de reconciliação, e a Eucaristia com certeza vem assim alimentar, coroar toda a nossa fé. O senhor mencionou durante a sua resposta a respeito que a igreja vem percebendo que os fiéis vêm perdendo a fé. É algo muito triste para o nosso século XXI, né, padre? Com certeza. É interessante que quando a gente percebe, quanto mais próximos a vinda de Cristo está chegando, ou seja, Jesus prometeu que ia voltar uma segunda vez, quanto mais próximo essa realidade chega, mais os homens estão demonstrando que a fé não é tão necessária nas suas vidas. Então nós conclamamos a todas as pessoas para que realmente continuem crescendo, mantendo fiéis a sua fé, né, revelada por Deus, na igreja também, nos sacramentos, que com certeza Deus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele precisa encontrar cada um de nós aptos nesse desejo de fazer essa comunhão com Ele. Mas essa realidade, Luiz, a gente percebe também que Jesus já notava no seu tempo, quando Ele questiona os seus discípulos, quando eu voltar, será que ainda haverá fé sobre a terra? Então Jesus já questionava essa realidade daquela época e ainda mais hoje no século XXI. E nós que estamos vivendo essa época, somos chamados a buscar, a viver essa intimidade com Deus, buscar os meios que nos fazem aproximar de Deus, porque a fé ela é necessária para a salvação de cada um de nós. Agora, só para a gente fechar, qual é a mensagem que o senhor, como padre da Igreja Católica, deixa a todos os fiéis que estão nos acompanhando neste momento? Eu deixo aos fiéis, aqueles que estão ou seja, com a fé bem alta, que continuem a sua vida de oração, a sua vida de entrega a Deus, de querer conhecer cada vez mais. O estudo é de suma importância, a leitura da palavra de Deus. E aqueles que estão assim titubeando na fé, que se lancem de verdade, que possam acreditar. Nós vemos aí na palavra de Deus bons exemplos dessa fé nesse Deus vivo e verdadeiro. Em primeiro lugar, nós temos Abraão, que se torna o pai na fé, porque ele acredita no projeto de Deus, ele que tinha toda a sua vida ali, uma vida cômoda, mas Deus mostra um projeto para ele e ele sai em obediência a Deus. Então, se a gente fizer o que Deus propõe a cada um de nós e mantemos a nossa fé, com certeza a graça de Deus vai manifestar e nós estaremos cada vez mais próximos da salvação. Então essa é a mensagem que eu deixo, que nós possamos manter a nossa fé, buscando essa intimidade com Deus, com as pessoas, para que a confiança e a esperança cresça cada vez mais nos nossos corações.